Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal da minha Biblioteca Católica. Meu nome é Júlia e hoje eu vou falar com você sobre a capa do livro Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo. Antes da gente começar, eu queria te lembrar de se inscrever no canal. A gente faz um monte de conteúdo legal sobre o material do box, sobre os assuntos relacionados ao box, mas também vários outros assuntos relacionados ao catolicismo. Então, assim, se inscreve e ativa a notificação para não perder nenhum conteúdo. Então, o tema é a Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo. Para trabalhar isso, a gente pensou numa devoção que é muito antiga, muito tradicional na igreja, que é a devoção aos instrumentos da paixão, né? A gente tem obras de arte, muitas obras de arte que usam esses elementos e datando desde a Idade Média e por vários outros movimentos de arte. Então é uma simbologia, né, uma proposta devocional que já é muito tradicional na igreja, que é justamente olhar para a paixão, contemplar a paixão de Cristo através desses instrumentos, desses elementos que participaram da história, né, participaram desse contexto da paixão. Então, todos os símbolos usados, ou a maior parte deles nessa capa, são relacionados a essa devoção, de forma a nos fazer passar por um processo de contemplação, né? Esse é um livro que é composto de 3 opúsculos, então 3 pequenos livros de Santo Afonso, e que tem um tom de meditação, de contemplação muito profundo. Então, a nossa proposta em trazer essa narrativa de forma fragmentada é de auxiliar esse processo de se demorar na história, né? De pensar sobre a história, de ir entrando cada vez mais nessa paixão do Nosso Senhor. Então, o estilo geral, né, assim, a forma geral da capa foi inspirado no estilo barroco para trazer justamente essa dramaticidade, essa intensidade que o tema da morte de Cristo nos propõe, né? Então a gente vê que a capa tem vários nichos e várias estruturas sinuosas e um tom muito dramático nela. Isso acontece através das formas, mas também através das cores. Então a gente optou dessa vez por partir do preto, que é a cor do luto, né, para tratar da morte de Cristo. Em cima disso, aplicar o vermelho, que é a cor do sangue, a cor do sacrifício de Jesus. E acompanhando esses tons mais dramáticos, esses tons mais intensos, a gente tem a presença do branco e do prata, justamente para trazer a ideia, o vislumbre da ressurreição, né? Então esse livro ele se debruça sobre o tema da paixão, sobre a morte, o sacrifício do Senhor. No entanto, a gente sabe que esse sacrifício, essa entrega, a morte do Senhor foi justamente para nos dar a vida, né? Então o Senhor é essa luz que brilha nas trevas. Então esse tema da luz, esse tema da ressurreição fica anunciado através desses tons claros e do prateado que reluz. Então vamos falar sobre esses instrumentos, né? Vamos passar por todos eles brevemente para entender o que está compondo essa capa. Vamos começar pela moldura, né? A parte mais externa da capa, né? Então do lado esquerdo e do lado direito, a gente tem uma escada que representa a escada usada para retirar o corpo de Cristo da cruz, e do lado direito a gente tem uma coluna que representa a coluna a qual o Senhor ficou atado e foi flagelado. Num segundo nível dessa moldura, então já entrando um pouquinho mais, a gente tem um pano pendurado, né? Esse pano ele representa o véu de Verônica, né? Que foi usado para limpar o sangue e o suor do rosto de Cristo. Como a representação desse Cristo impresso nesse véu, a gente usou o monograma tradicional IHS. E nesse monograma a gente emaranhou uns outros elementos também. Então, passando na parte central dele, a gente tem a cruz e a coroa de espinhos. Na parte superior a essa cruz, ali também junto desse IHS, a gente tem uma representação daquela tábua de madeira onde estava escrito Jesus Nazareno, Rei dos Judeus, né? Aquela inscrição INRI. E na parte de baixo a gente tem o cálice da última ceia. Esse cálice que contém o sangue de Cristo, que é derramado justamente da cruz. Então a cruz está colocada na parte superior desse cálice por essa razão. Atrás desse símbolo, dessa composição, a gente tem cruzado assim por trás a lança que perfurou o lado do Senhor e a esponja embebida em vinagre. Esses dois símbolos, eles estão presentes também no brasão dos redentoristas, né, que foi a ordem que Santo Afonso, que é o autor desse livro,
fundou. Então vamos para os nichos, né? Na parte superior a gente tem 3 nichos, começando do lado esquerdo a gente tem uma espada, que é aquela espada que Pedro usou para cortar a orelha do soldado. Na parte central a gente tem o galo que cantou depois da negação de São Pedro, e do lado direito superior a gente tem a corneta, né? Que representa as zombarias que o Senhor sofreu. Na parte inferior, também começando ali do lado esquerdo, a gente tem dados que representam aquela cena em que os soldados lançam a sorte sobre a veste do Senhor. Em seguida a gente tem a sacola com as moedas de prata, né, que Judas recebeu ao cometer a traição contra Jesus. No meio, na parte de baixo, a gente tem o jarro com a bacia, que representa aquele momento, né, em que Pilatos lava as suas mãos diante do destino de Jesus. Na parte de baixo, assim, caminhando para o lado direito, a gente tem ali um martelo e uma espécie de alicate, né, que foram usados ali para martelar o Senhor na cruz, pegá-lo na cruz e depois retirar os cravos das mãos do Senhor, das mãos, dos pés do Senhor. E ao final, a gente tem ali uma lanterna, né, usada pelos soldados, e também dentro do lenço, né, dentro do véu de Verônica, nas laterais do cálice, a gente tem 2 tochas também representando essas tochas que os soldados usaram. Por fim, do ponto de vista de instrumentos, a gente tem acima ali do IHS 2 chicotes, né, que são os chicotes usados na flagelação do Senhor. Espalhados pela capa também a gente tem a presença de vários outros elementos, né, que sustentam, que suportam esse contexto da paixão. Então, primeiramente, pregos, né, a gente tem os pregos espalhados pela capa, e tem também pequenos elementos em forma de cruz, vários espinhos, então tudo isso permeando ali a ornamentação para que faça sentido, né? Para que sustente essa temática da paixão do Senhor. Você percebe que tem algumas faixas enroladas, e uma delas tem um trecho de um hino muito bonito, muito piedoso, que se chama Vexilla Regis, perdoa o meu latim, que faz uma exaltação da cruz, né? Então coloca ali pra gente, né, que a cruz é a nossa única esperança, a cruz é a nossa salvação. Então é uma menção discreta a esse hino tão piedoso. Então é isso, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado de saber um pouco mais sobre a simbologia dessa capa. É assim, tô curiosa, vocês já conheciam essa devoção aos instrumentos da paixão? É uma devoção muito bonita que realmente nos insere dentro da narrativa da paixão, né? Nos insere de maneira a olhar para essa cena, contemplar essa história que é a nossa história, a história da nossa salvação. Com isso, dá realmente esse suporte, esse incentivo para que se aproveite muito desse material dessa obra. É uma obra muito rica, uma obra muito profunda, e que eu tenho certeza que vai dar para tirar muito proveito de maneira especial nesse período de Quaresma que se aproxima. Então eu fico por aqui, até a próxima, tchau!